Queridos irmãos, graça e paz, que o Senhor possa estender as suas bênçãos sobre a nossa vida e sobre a sua casa também. Hoje é o nosso dia de oração, é o dia em que nós vamos estar às 19 horas, como temos feito, orando a Deus, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor pelas nossas vidas. Mas eu quero apenas fazer uma reflexão com os amados irmãos sobre um episódio que aconteceu na igreja em Jerusalém, conforme está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. A igreja vivia em um certo momento de uma forma onde nós poderíamos dizer como a igreja dos nossos sonhos. Todos se comunicavam bem, todos estavam vivendo em plena harmonia, a igreja se reunia, havia tudo em comum entre todos eles, leitura da palavra, meditação, reflexão, enfim. A igreja vivia um momento de grande alegria, mas ela ficava concentrada em Jerusalém. E nós vamos observar que no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, algo acontece que mexe com aquela igreja. Há uma grande perseguição. As pessoas passaram a ser perseguidas, presas e até mesmo mortas. E tudo nos indica a ter a ideia de que havia uma permissão de Deus para que tudo aquilo tivesse acontecendo. E aí a gente se pergunta, mas como pode se a igreja estava funcionando adequadamente? A igreja estava dando tudo certo. Por quê? De repente, Deus permite uma grande perseguição. E é claro que a gente vai ver não a perseguição em si, mas a gente vai observar o resultado dessa perseguição. E aí é o que nós precisamos realmente parar e pensar qual é a igreja que Deus exige e quer e deseja de cada um de nós. Como é essa igreja? Ora, enquanto eu entendo que Deus, certamente, Ele quer que todos nós tenhamos alegria no nosso viver. Ele quer que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos saudáveis, não tem dúvida disso. Porém, nós vamos observar que talvez algo que incomode a Deus é o fato da igreja ela não cumprir com o seu papel, a igreja não cumprir com a sua missão, que é praticar missões. E quando houve essa perseguição, aqueles irmãos lá de Jerusalém tiveram que deixar a sua zona de conforto, tiveram que deixar o seu status de estarem ali numa igreja vivendo de maneira confortável. E houve essa perseguição e aqueles irmãos tiveram que sair de Jerusalém e o evangelho começa a ser pregado em toda parte do mundo. Bom, eu trago isso para que a gente possa pensar um pouco e refletir mais sobre situações negativas que podem ser transformadas em algo positivo. Ora, hoje é um grande exemplo que nós estamos vivendo. Eu creio que o que está acontecendo, essa Covid-19 vai mudar o mundo, vai dar uma cara nova para o mundo. Eu acredito que o mundo não será mais o mesmo. Eu acredito que as nossas igrejas não serão mais a mesma. E aí nós vamos observar que alguns processos começam a serem adiantados, como por exemplo, nós começamos a buscar novos métodos, precisamos buscar novas alternativas, precisamos procurar novos meios para que a palavra de Deus continuasse a ser pregada. E aí então aqueles que resistiam à internet acabaram mergulhando de cabeça. As igrejas que tinham ainda algumas resistências, lideranças que tinham algumas resistências, irmãos que tinham algumas resistências, acabaram mergulhando de cabeça e hoje a gente vê aí os cultos online acontecendo em todos os cantos do nosso país. E é uma coisa interessante você parar e pensar. Eu tenho observado nesses dias que temos transmitido a escola dominical e os cultos online, o que a gente tem observado
é que o número de alunos na escola dominical chegou até triplicar. O número de pessoas participando no culto se tornou ainda maior. Isso significa que as pessoas estão ouvindo o Evangelho da Graça. As pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. As pessoas chegam a ligar para nós. Pessoas que muito dificilmente iriam a uma igreja evangélica e liga para nós perguntando que horas vai ser a live, que horas vai ser o culto ao vivo. Então, amados, a gente percebe como Deus está usando a igreja, como Deus está na ideia de que Ele tem em relação à igreja. A gente percebe como Deus está usando a igreja não para trabalhar dentro, mas para trabalhar fora. Ou seja, o Evangelho não pode acontecer como aconteceu em Jerusalém, ficou apenas na cidade de Jerusalém entre os crentes. O que Deus queria é desafiar aquela igreja para que aquela igreja saísse, então fosse pregar o Evangelho a tantas outras partes ali da região próxima a Jerusalém, e o Evangelho então chegou até o nosso continente. É claro, amados, que nós precisamos realmente mudar, porque a realidade e a nova realidade exigirá isso de cada um de nós. Exigirá isso de cada um de nós. Pessoas, talvez, que tivessem dificuldades em lidar com as redes sociais, e hoje é inevitável que elas tenham até mesmo essa comunicação com a igreja que não seja através das redes sociais. Não adianta ficarmos lamentando a situação. Não adianta ficarmos vivendo uma vida sem esperança. Nós precisamos nos reinventarmos enquanto servos de Deus, enquanto servos do Senhor Jesus Cristo, e precisamos continuar a cumprir a sua missão. Jerusalém viveu dias tenebrosos, mas o Senhor da Glória permitiu com que aqueles dias tenebrosos pudesse assim raiar o sol da esperança para muitas vidas que ainda não tinham acesso, não tinham ouvido a palavra do Senhor. Pessoas que tinham olhar para a igreja e que resumia a igreja a apenas templo e culto, certamente essas pessoas irão sucumbir. Hoje, mais do que nunca, precisamos olhar para a igreja, para a essência da igreja, que é e que está resumido praticamente a sua missão. É ir para fora, é levar a palavra de Deus para fora da sua igreja. E Deus, então, de uma forma extraordinária, usa esse momento para que o seu povo, para que os seus servos, para que a sua liderança pudesse, então, levar essa palavra para fora. Esses são os novos tempos. É claro, amados, que diante de tudo isso, os desafios, eles aparecem, porque precisamos reaprender, precisamos vivenciar coisas novas. Por exemplo, hoje nós vamos ver o quanto pessoas tinham algumas dificuldades em relação ao dízimo e ter que fazer depósitos na igreja diretamente. Então está aí um caminho, está aí uma forma que passou a ser acelerada. Pessoas vão aprender a lidar com esse tipo de situação. Teremos e estamos vivendo um momento financeiro mais delicado. Claro, isso por conta de irmãos, de pessoas que começam a perder o seu emprego, de pessoas que acabam não conseguindo talvez chegar até a igreja, mas o fato é que nós precisamos nos readequar a essa nova realidade. Mas o que fazer para que a gente consiga cumprir com a nossa missão? O que fazer para fazer a vontade de Deus? Primeiro, é a oração. Continuemos a orar. Precisamos buscar a direção do Espírito Santo, deixar Deus falar livremente ao nosso coração. É momento de mudança, é momento de reinvenção. Precisamos nos reinventarmos enquanto crentes, enquanto igreja, mas, é claro, fazer isso dentro de uma coerência cristã, dentro de um princípio bíblico. Nada de aventuras, nada de fazermos as coisas à reveria.
Precisamos fazer as coisas a contento, precisamos fazer as coisas com ordem e com decência. Mas a tecnologia está aí e está a serviço também da igreja. Não só para coisas ruins, mas também para coisas boas. Portanto, eu quero dizer a você e pedir e chamar ao povo de Deus para que ore, para que clame, para que nos dê direção, a fim de que através da mensagem do Senhor, o Senhor possa alcançar vidas, alcançar aqueles que estão sem esperança, alcançar aqueles que já desistiram de viver, alcançar aqueles que ainda não conhecem o Evangelho da graça, o poder de Deus, o calor do amor de Cristo por nossas vidas. Nós estamos com essa responsabilidade, nós temos esse compromisso e para isso precisamos, eu conto com os amados irmãos, a fim de colocar-nos diante do Senhor, para que dias como nós estamos vivendo, a igreja dele continue viva, continue aberta, continue atuante, continue desenvolvendo os seus dons espirituais. Precisamos mudar as nossas estratégias, precisamos mudar os nossos mecanismos, faz necessário. Eu lembro que estava lendo alguns livros, precisei largar tudo e começar a buscar outras literaturas, outras mensagens, outras coisas. E Deus tem nos abençoado nesse sentido. Portanto, conto com os irmãos em oração, a fim de que Deus nos alcance, a fim de que Deus alcance a sua casa, alcance a sua família, a fim de que a palavra de Deus chegue até o seu lar, através de um instrumento que talvez você não estivesse acostumado a ele. Que Deus chegue à sua casa através de um instrumento que muitas pessoas têm usado para o mal, mas esse instrumento vai ser usado para a honra e glória do Senhor, a fim de que o nome do Senhor seja proclamado, seja exaltado, mas temos que fazer isso debaixo da orientação e direção do Espírito Santo. E aí a oração é essencial, a oração é fundamental. Portanto, queridos, que Deus assim nos abençoe, que o Deus da paz esteja pairando sobre a sua casa, sobre o seu coração, sobre a sua família e que nós possamos continuar esse ministério que Ele colocou diante de nós. Que Deus nos abençoe e que os amados fiquem na paz.